Olá, sou Juliana, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR. Nesse período, estou realizando o estágio sob a supervisão do professor Lucas Pedroso. Nesse vídeo, vou falar a respeito de integrais, com foco no teorema fundamental do cálculo. Para não ficar muita informação de uma vez, eu separei o teorema fundamental do cálculo em duas partes. A parte 1 do teorema nos diz que se uma função f é contínua no intervalo AB, então a função g de x, que é definida como sendo essa integral aqui, é contínua no intervalo AB e derivável no intervalo aberto. Além disso, a derivada dessa função g de x, ou seja, a derivada dessa integral, é apenas o integrando aplicado no limite superior. Percebe que aqui no limite inferior da integral, a gente tem uma constante. Então, o limite inferior é uma constante e o superior é uma variável, que é a mesma variável que está aqui, ó. Então, quando tenta integrar essa, é apenas o integrando aplicada no limite superior. Geometricamente, essa função g, que aparece aqui, pode ser interpretada como sendo a área sobre o gráfico de A até x, sempre que essa função f for uma função positiva. A principal informação da parte 1 do teorema fundamental do cálculo é esse finalzinho aqui, que nos diz que a derivada de uma integral definida com relação ao seu limite superior, que no caso aqui é x, é apenas o seu integrando, a função f, aplicada no limite superior. Usando a notação de Leibniz para derivadas, a gente tem esse outro formato aqui de escrever essa mesma informação. Esse formato ele é bastante usado quando a gente quer calcular a derivada de uma integral em que no limite inferior a gente tem uma constante e no superior a gente tem uma função de x. Para exemplificar, vamos encontrar a derivada dessa função g. A primeira coisa que a gente tem que observar é que essa função aqui que está no integrando, ela é contínua. A outra coisa que a gente tem que observar são os limites da integral. O limite inferior é zero, que é uma constante, e o superior é x, que é a mesma variável que está aqui. Nesse caso em particular, a gente pode aplicar direto o teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo. Vou pôr um aqui, porque aqui é a parte 1. Que nos diz que a derivada dessa função é apenas um integrando calculado no limite superior. Nesse primeiro exemplo não tem muito segredo, é só usar direto mesmo. Nesse outro exemplo, a gente também verifica que a função secante é uma função definida nesse intervalo aqui. E para calcular essa derivada, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. No caso anterior, a gente queria a derivada dessa função com relação a x, e aqui a gente tinha x no limite superior. Então, estava fácil para aplicar o teorema fundamental do cálculo. Nesse outro caso, o limite superior é uma função de x. Quando isso acontece, é sempre bom fazer uma substituição. Então, a gente vai chamar x elevado a 4 de u. E vai reescrever isso aqui, só que ao invés de colocar x elevado a 4, colocar u. A derivada com relação a x da integral de 1 até u da secante de t dt. Então, a gente só reescreveu trocando esse x à quarta aqui por u. Agora, percebe que quando a gente for fazer a derivada com relação a x, a gente vai ter que usar aqui a regra da cadeia. Uma vez que essa função aqui de cima é uma função de x.
Então, nessa passagem, a gente vai utilizar a regra da cadeia. Vai ficar a derivada com relação a u dessa função vezes a derivada de u com respeito a x. Então, a regra da cadeia que a gente já aprendeu como que faz. Deriva primeiro a mais de fora, depois deriva a mais de dentro com respeito a x. Feito isso, a gente percebe agora que essa primeira parte aqui recai justamente na configuração que a gente tinha para o teorema fundamental do cálculo. Estamos querendo derivar em relação a u uma integral cujo limite superior é u e o limite inferior é uma constante. Então, basta usar o teorema fundamental do cálculo. Isso vai ficar o integrando, que é secante aplicada no limite superior, que multiplica a derivada disso aqui. A derivada de u com respeito a x é... lembra que u foi tomado como sendo x à quarta. Então, é só derivar x à quarta, que fica 4x ao cubo. Nessa passagem aqui, a gente vai só voltar com a substituição do u. Então, fica secante, u é x à quarta, vezes 4x ao cubo. Só para deixar no final todo mundo em x. Então, nessa tem um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem o limite superior sendo uma função, e não apenas uma variável. Mas não é difícil, é só lembrar da regra da cadeia. A parte 2 do teorema fundamental do cálculo afirma que se conhecemos uma primitiva da função f, que no caso aqui a primitiva é essa f maiúscula, então podemos calcular a integral simplesmente subtraindo os valores dessa função primitiva nas extremidades, ou seja, fazendo a primitiva aplicada na extremidade superior menos a primitiva aplicada na extremidade inferior. Limite superior e inferior. Esse aqui é o que a gente mais usa, na verdade. Essa segunda parte do teorema do cálculo. Teorema fundamental do cálculo. Para exemplificar, vamos fazer essas duas integrais aqui. A primeira integral é a integral de e elevado a x. Percebe que a função e elevado a x ela é sempre contínua. Então, não tem problema de continuidade aqui. E o intervalo aqui é de 1 até 3. Daí, basta fazer o seguinte. Qual é a função que eu derivo e dá e elevado a x? É o próprio e elevado a x. A notação que a gente usa é essa barrinha aqui de 1 até 3, para dizer que primeiro a gente aplica no limite superior e subtrai do limite inferior. Então, fica e elevado a 3 menos e elevado a 1. A outra integral que a gente tem é essa aqui. A função que está aqui dentro, nesse intervalo que vai de 3 até 6, ela é contínua. Então, a gente pode utilizar o teorema fundamental do cálculo. A função que a gente deriva e dá 1 sobre x é a função ln, no intervalo de 3 até 6. Como 6 e 3 são positivos, a gente pode tirar esse módulo aqui da função ln. Então, fica só o ln de 6 menos o ln de 3, que é a mesma coisa que ln de 6 sobre 3, que dá o mesmo que ln de 2. Em resumo, a gente tem que o teorema fundamental do cálculo nos diz que se uma função f é contínua no determinado intervalo e a gente define a função g como sendo a integral, então a derivada dessa integral aqui é o próprio integrando aplicado no limite superior. E a segunda parte, que a integral de uma função contínua
é apenas a diferença de qualquer primitiva dessa função f aplicada nos extremos. Relacionado com o teorema fundamental do cálculo, eu separei alguns itens de algumas questões que trabalham bem esse teorema. O primeiro deles é a questão 16, em que pede para encontrar a derivada de funções. Dá essa dica aqui, que sempre a gente pode quebrar a integral em duas integrais. No item B, a gente tem essa função g de x, que é dada por essa integral aqui. Percebe que os extremos são funções. Então, essa dica aqui ela é importante para dizer o seguinte: você não precisa calcular direto de uma função para uma função, você pode pegar uma constante lá no meio. Então, isso aqui, usando a dica, a gente pode escrever como sendo a integral que vai de 1 menos 2x até 0, de t seno t, dt, mais a integral que vai de 0 até 1 mais 2x, t, seno de t, dt. Percebe que essa primeira integral que aparece, a gente pode inverter os limites desde que a gente coloque um menos. Então, vamos fazer isso. Vamos escrever ela de 0 até 1 menos 2x e colocar o menos aqui para simbolizar que a gente inverteu. Como a gente quer derivar essa função g, a gente vai derivar essa soma. Como a derivada da soma é igual à soma das derivadas, a gente vai fazer por partes. Primeiro, a gente vai derivar essa primeira função aqui, essa primeira integral, que é a integral de 0 até 1 menos 2x, de menos t seno t dt. E depois a gente faz a derivada dessa e soma. Percebe que não dá para aplicar direto o teorema fundamental do cálculo, porque aqui em cima é uma função de x. A estratégia vai ser bem parecida com aquele primeiro exemplo que a gente tinha lá, que um dos limites aqui era uma função. A gente vai chamar isso de uma função u, que depende do x, vai reescrever essa derivada, substituindo ali por u, de menos t, seno t dt, e usar a regra da cadeia. Primeiro, a gente vai derivar com respeito a u, essa integral, de 0 até u, de menos t, seno t dt, e vai multiplicar isso pela derivada da função u com respeito a x. Nessa primeira derivada aqui, agora sim a gente pode aplicar o teorema fundamental do cálculo, que vai dar apenas um integrando aplicado no limite superior, ou seja, menos u seno u, que multiplica a derivada da função u com respeito a x. A derivada da função u, que é isso aqui, vai dar menos 2. Então, vezes menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que, voltando à substituição, vai dar, esse menos com menos vai dar mais. Vou trazer esse 2 para o início da conta. No lugar do u, eu escrevo 1 menos 2x. Então, 1 menos 2x, seno de 1 menos 2x.
A primeira parte, então, se resume a isso. Agora, a gente vai tentar calcular a derivada dessa segunda parte. A derivada com relação a x da integral de 0 a 1 mais 2x de t seno t dt. É basicamente a mesma ideia. Vou olhar para cá, vou perceber que é uma função, então vou tentar escrever isso aqui como sendo um v, por exemplo. Então, v é igual a 1 mais 2x. Vou só repetir a derivada com respeito a x da integral e no lugar de escrever 1 mais 2x, escrever v aqui em cima. T seno de t dt. Agora, eu vou usar a regra da cadeia. Regra da cadeia. E vou ter que a derivada com relação a v dessa integral aqui, de 0 até v, t seno t dt, que multiplica a derivada de v com relação a x. Agora, utilizando o teorema fundamental do cálculo, nessa primeira parte aqui, ó, a gente tem que aqui é v e aqui é v, então pode aplicar direto. Vai ser o integrando v seno de v aplicado em v, que multiplica a derivada da função v com relação a x, que vai dar só 2. Para finalizar, a gente só volta à substituição, onde v é 1 mais 2x. 1 mais 2x. Eu vou trazer esse 2 que está lá no final para cá para frente e vou multiplicar por seno de 1 mais 2x. Portanto, a gente tem que a derivada daquela função g de x é a soma dessa derivada com essa derivada. Vai ficar, então, 2 que multiplica 1 menos 2x, seno de 1 menos 2x, mais 2 que multiplica 1 mais 2x, vezes o seno de 1 mais 2x. Isso aqui é a derivada daquela função. No item D é bem parecido. A gente também vai usar a dica e reescrever isso aqui como sendo a integral de cosseno de x até 0 do ln de 1 mais 2v dv mais a integral de 0 até seno de x do ln de 1 mais 2v dv. Similar ao que a gente fez antes, eu vou trocar os intervalos aqui, ou seja, vai ficar de 0 até cosseno de x e vou colocar um menos. E bem parecido com o que a gente fez antes, eu vou primeiro fazer a derivada dessa primeira parte e depois fazer a derivada dessa segunda parte, no final somar as duas, que aí a gente encontra a derivada dessa função p. A derivada com relação a x da integral de menos ln de 1 mais 2v dv. Repara que não dá para aplicar direto o teorema fundamental do cálculo, porque aqui no limite superior a gente tem uma função. Mesmo procedimento anterior.
Coloca no lugar de cosseno de x um y, por exemplo. Y igual a cosseno de x. Então, a gente reescreve a derivada com respeito a x da integral de 0 até y de menos ln de 1 mais 2v dv. Utilizando a regra da cadeia, a gente deriva em relação a y essa integral de 0 até y de menos ln de 1 mais 2v dv e multiplica pela derivada de y com relação a x. Agora sim, a gente olhando para essa primeira parte aqui, ó, y aqui, teorema fundamental do cálculo, fica só o integrando aplicado nesse limite superior, que multiplica a derivada de y com respeito a x. Como y é cosseno de x, então isso fica menos seno de x. Como tem menos aqui, vai ficar positivo. E esse ln de 1 mais 2y eu posso retomar como sendo o y igual a cosseno. Fica ln de 1 mais 2 cosseno x, que multiplica seno x. Com isso, a gente faz a derivada dessa primeira parte. Vamos fazer a derivada da segunda parte agora. Derivada com relação a x, da integral que vai de 0 até seno de x, do ln de 1 mais 2v dv. Mesma ideia. Primeiramente, começamos substituindo esse seno de x por alguma outra variável. Vou chamar de z. A gente reescreve a derivada com relação a x da integral que vai de 0 até z de ln de 1 mais 2v dv. Usa a regra da cadeia e ficamos com a derivada com relação a z da integral de 0 da integral do ln de 1 menos 2v dv, que multiplica a derivada de z com respeito a x. Nessa primeira parte, a gente utiliza o teorema fundamental do cálculo, fica só o integrando aplicado nesse z, que é o limite superior, que multiplica a derivada de z com respeito a x, que fica só cosseno de x. Como z é seno de x, isso fica o ln de 1 menos 2 seno x vezes o cosseno de x. Opa, aqui é mais. E aqui também é mais. Portanto, a gente tem que a derivada dessa função p vai ser o ln de 1 mais 2 cosseno x vezes o seno de x
mais o ln de 1 mais 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Então, sempre que tiver alguma questão em que os dois limites de integração sejam funções, quebra em 2, como sendo uma constante, um dos limites, e faz separadamente, para não correr o risco de se perder em alguma conta no meio do caminho. E no final, junta tudo. Na questão 24, a gente tem para calcular algumas integrais de funções trigonométricas. Eu separei aqui alguns itens para a gente trabalhar um pouco. O primeiro item é essa integral do cosseno ao quadrado de 2x. Para fazer ela, a gente vai começar fazendo uma substituição nesse 2x aqui de dentro do cosseno. Vamos considerar u igual a 2x. Quando a gente deriva, a gente tem então que du é igual a 2 dx, que é a mesma coisa que escrever 1/2 de du igual a dx. Então, usando essa substituição, a gente consegue reescrever essa integral como sendo 1/2 da integral do cosseno ao quadrado de u du. Vamos trabalhar um pouco com esse cosseno ao quadrado aqui, para reescrever ele no outro formato. A gente sabe que cosseno ao quadrado de u mais seno ao quadrado de u é igual a 1. Isso aqui a gente já sabe das relações trigonométricas. A partir dessa informação aqui, vamos tentar reescrever o cosseno ao quadrado de u. Percebe que cosseno de 2u é a mesma coisa que cosseno de u mais cosseno de u. Pelas relações trigonométricas, a gente tem que isso é cosseno ao quadrado de u menos seno ao quadrado de u. Olhando aqui para cima, o seno ao quadrado de u é 1 menos o cosseno ao quadrado de u, passando esse cosseno para cá. Então, isso pode ser escrito como sendo cosseno ao quadrado de u menos 1 mais cosseno ao quadrado de u. Ou seja, isso é 2 vezes cosseno ao quadrado de u menos 1, que é a mesma coisa que escrever cosseno ao quadrado de u igual a 1 mais cosseno de 2u sobre 2. Só passei esse 1 para cá e esse 2 dividindo. Com isso, a gente tem uma forma de escrever esse cosseno ao quadrado de u como uma soma de duas coisas que eu sei integrar. Substituindo isso aí, a gente tem que essa integral pode ser escrita como sendo 1 mais cosseno de 2u sobre 2 du. Só troquei cosseno ao quadrado por isso tudo aqui. A gente pode trazer esse 2 aqui para fora. Fica 1/4 da integral de 1 mais cosseno de 2u du. Isso fica 1/4. A integral de 1 é só u. A integral de cosseno de 2u vai ser seno de 2u sobre 2.
É só lembrar assim, quando eu derivo seno de 2u, eu fico com cosseno de 2u vezes 2. Para tirar o 2 que aparece, eu divido por um 2, aí fica só o cosseno de 2u. Isso mais uma constante. Chamar de K1. Ou seja, como a gente tomou lá no início u como sendo 2x, a gente pode agora retomar a substituição. Então, vai ficar 2. No lugar de cada u que tiver aqui, eu vou colocar 2x. Quando eu colocar 2x aqui, vai ficar 2 sobre 4. Então, posso escrever direto só x sobre 2, que é 2x sobre 4. Mais seno de 4x, né, que aqui é 2x, sobre 8, mais uma constante k, que esse k aqui é a mesma coisa que eu multiplicar 1 sobre 4 vezes essa k1 que tinha aqui no começo. Então, a integral dessa função é essa expressãozinha aqui. Para integrar a tangente de x, a gente primeiro vai reescrever como sendo a integral do seno de x sobre o cosseno de x, dx. Aqui a gente vai ter que ter um pouquinho de esperteza, porque percebe o seguinte, se você chama u igual a cosseno de x, quando deriva, isso fica menos seno de x dx. Aí tu olha aqui para cima. No numerador, eu tenho seno de x dx. Para ficar mais visível, pode até escrever assim, a integral de 1 sobre cosseno de x vezes seno de x dx. Ó, esse pedaço aqui é justamente esse pedaço aqui sem o menos. Então, a gente pode escrever isso como sendo menos du igual a seno de x dx. No lugar do seno de x dx, a gente escreve menos du. Então, aqui fica menos a integral de 1 sobre u du, usando essa substituição. Essa integral agora ficou fácil de fazer. Fica menos o ln de u mais uma constante. Daí é só voltar à substituição, que fica menos o ln do cosseno de x mais uma constante. O item C da questão 26 pede para calcular essa integral aqui do seno ao cubo de x. Percebe que a gente pode escrever isso como sendo seno de x que multiplica seno ao quadrado de x dx. Só separei, era seno ao cubo, separei em seno vezes seno ao quadrado. Seno ao quadrado de x, a gente pode escrever como sendo seno x vezes 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Pois a gente sabe que seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é igual a 1. Percebe que aqui eu tenho seno x e aqui eu tenho cosseno x. Se eu chamar u igual ao cosseno de x, quando eu derivar, similar ao anterior, du fica menos seno de x dx, que é a mesma coisa que escrever menos du igual a seno de x dx. Seno de x está aqui,
dx está aqui. Então, posso trocar isso tudo aqui por menos du. E aqui dentro vai ficar 1 menos u ao quadrado. Fazendo essa substituição, então, a gente tem menos a integral de 1 menos u ao quadrado du. Agora ficou fácil de calcular a integral. Vai ficar menos u mais u ao cubo sobre 3, por causa desse menos aqui de fora, mais uma constante. Daí é só voltar à substituição. Vai ficar menos cosseno de x mais cosseno ao cubo de x sobre 3, mais uma constante. O item D da questão 26 é para calcular a integral da tangente de x vezes a secante ao quadrado de x dx. Percebe que se eu chamo u igual a tangente de x, a derivada vai dar certinho a secante ao quadrado de x dx. Então, essa substituição, ela automaticamente já termina com a conta. Porque aqui a gente, usando essa substituição, a gente fica com u du, já que du é tudo isso aqui, ó, né, daqui. Então, isso é só u ao quadrado sobre 2 mais uma constante, que é a mesma coisa que tangente de x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Então, o segredo aqui é saber quem que é a derivada da tangente. Aí você pode pensar assim, mas nunca que eu ia lembrar que a derivada da tangente é secante ao quadrado. No caso de não lembrar ou ter problema de memorizar isso, a gente pode ir por outra estratégia. É sempre aquela coisa, não existe só um jeito de fazer uma integral. Tem várias maneiras de fazer a mesma integral. Vamos considerar outra forma de resolver essa integral aqui. A gente sabe que a tangente de x pode ser escrita como sendo seno x sobre cosseno x. E a secante de x é 1 sobre cosseno. Então, a secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Isso daqui é a mesma coisa que escrever 1 sobre cosseno ao cubo de x, que multiplica seno de x dx. Aí agora volta naquela esperteza que a gente já está mais acostumado, que é chamar u igual ao cosseno de x para quando derivar, a gente ficar com menos o seno de x dx, que é a mesma coisa que escrever menos du igual a seno de x dx, que é essa parte aqui. Fazendo isso, a gente fica com a integral, menos a integral, né, por causa desse menos aqui, de 1 sobre u ao cubo du. Isso aqui agora a gente sabe integrar, que dá apenas menos u a menos 2 sobre menos 2, mais uma constante. Aqui basta olhar para a derivada. A derivada disso aqui vai dar justamente 1 sobre u ao 3. Basta lembrar que quando eu estou com 1 sobre u a 3, é a mesma coisa que escrever
u elevado a menos 3. Voltando para u igual a cosseno de x, isso daqui fica 1 sobre 2 cosseno ao quadrado de x mais uma constante. Como a gente sabe que 1 pode ser escrito como seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre 2, que multiplica isso aqui, mais essa constante. Então, só reescrevi 1 igual a essa expressão. Daí, basta dividir, ó. Aqui vai ficar essa primeira parte, que é o seno ao quadrado de x, sobre essa parte. Seno sobre cosseno é tangente, então, tangente ao quadrado de x sobre 2. Essa outra parte aqui vai riscar, né? Vai cancelar esse cosseno ao quadrado com esse cosseno ao quadrado e vai ficar só mais 1 sobre 2 mais uma constante. Aí, nesse finalzinho aqui, ó, isso tudo aqui é constante. Como isso tudo é constante, eu posso juntar. Quando eu junto tudo isso numa constante só, eu escrevo isso tudo mais um k. Aqui não ficou muito bom, porque eu poderia até ter chamado K1, 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 e no final colocar só esse K aqui para representar. Fica a mesma coisa, tá? Só porque isso aqui é só uma constante, então não tem problema se eu junto mais um pedaço constante nela. Ou seja, dá o mesmo resultado. Se a gente estivesse fazendo por esse caminho, muito provavelmente eu pararia aqui. Eu não iria tentar abrir esse em cima como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Eu iria parar aqui. Aqui é só para vocês saberem o seguinte: quando vocês fizerem uma conta e no final o resultado não bater, e você olhar para a conta toda e está tudo certo, às vezes é só porque precisaria olhar com mais carinho para alguma parte e tentar reescrever de outra forma. Então, esse exemplo ele é bom porque ele dá duas formas de escrever.